Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Giz das Estrelas e hoje nós temos um bloco que é o Márcia Responde. Nós estamos aqui hoje, né, com a presença maravilhosa da Naya, que é uma querida nossa do Giz das Estrelas. Como eu disse, né, eu sou idealizadora e fundadora do canal Giz das Estrelas. E, dentre outras propostas, seria realmente trazer essas perguntas que as pessoas nos fazem. E muitas das vezes eu via que, respondendo somente a pessoa, e não haveria como repassar isso para mais pessoas, para que abrisse um canal maior de comunicação mesmo. Então, a gente fez essa proposta com esse bloco, que é o Márcia Responde, e a Naya trouxe, então, algumas perguntas. A Naya é coordenadora administrativa, e tá lá na casa dela que tem um funkzinho lá, ó. É um domingo, né, que a gente está gravando. Então tem todo o movimento das pessoas ao redor. Mas é isso, a vida é aqui. E a Naya, então, é coordenadora administrativa, como a gente falava antes do funk, mãe também de duas crianças. Tem duas crianças com uma idade bem diferente, né, que é uma adolescente e um bebê. E então ela trouxe as perguntas muito relativas, né, e ajustadas com esse movimento que é a vida dela nesse momento, com esse bebê. Inclusive, aqui eu já vou pedir desculpas a ela, porque uma das perguntas, ou uma das perguntas, foram feitas durante a gestação, e nós não estávamos conseguindo administrar esse momento, apesar de que eu realmente faço, né, essas gravações também, mesmo sem a presença da pessoa, mas eu queria muito que ela estivesse aqui. Vocês vão entender por quê, vocês vão gostar. E então a gente esperou todo esse tempo, o bebê já nasceu. Mas as perguntas, como dissemos, né, estão aí para todos nós. Vai fazer sentido para muitas pessoas, às vezes, como a gente sempre diz, né? Você não pergunta porque você também não tem quem responda, ou também você não tem a oportunidade ou mesmo a conexão com alguém para fazer determinados questionamentos. Então, acho que a gente está aqui hoje predispostos a responder aqui os questionamentos da Naya. Então, Naya, se apresente aqui para a gente, fique à vontade, e aí, a seguir, você já pode fazer uma pergunta aí inicialmente, tá bom? Que aqui, Márcia responde. Oi, Márcia, pessoal. Olá. Meu nome é Naya Furtado. Como a Márcia disse, né, com muita propriedade, eu sou mãe de duas crianças, não. Um adolescente, 13 anos, prestes a Ele fazer não pode 14. ouvir que ele é criança. É verdade. E um bebê de 4 meses. E, assim, é muito distinto, são duas experiências muito loucas, porque o adolescente não gosta de ser tratado como criança, mas se comporta como às vezes, e o bebê, às vezes, se comporta como uma criança maiorzinha. É incrível como que o bebê desenvolve rápido, como que eles estão nascendo cada dia mais espertos, daqui um dia vai nascer Mas falando. aí a gente já tem que complementar que ele tem uma experiência que é super importante para ele. Ele tem uma referência de um irmão mais velho. Sim, Que legal exatamente. isso, né? Então, ele, na Isso, verdade, assim, você, o pai e o próprio irmão criam, né, um mecanismo de educação, de referência para ele. Então, ele já nasce um ser mais, vamos dizer assim, né, mais ajustado ali com as questões que muitas vezes um bebê não teria, justo por isso, né? sim. Eu posso dizer porque eu tenho essa diferença, né? Você sabe. Meus filhos têm diferença de 7 anos, então é muito, assim, na verdade, no dia a dia é uma coisa que às vezes causam uns conflitos, algumas dificuldades, né? Porque são duas expectativas totalmente diferentes, mas tem esse ajuste que é muito importante, que um já está numa idade que, igual no meu caso, estava caminhando já ali para uma adolescência mais adiante, e o outro ainda era um bebê. Mas existia essa possibilidade dos dois interagirem em idades diferentes, em momentos diferentes. Então, fica a dica aí, né? Porque às vezes as pessoas, nós todos, a gente costuma colocar muito mais dificuldades do que entender o foco que é positivo numa relação como essa. Sim, sim. E realmente impacta muito o desenvolvimento do caçula
é gritante, Sim, principalmente demais. quando eu vejo ele com outros bebês. Eu, como eu fico a maior parte do tempo em casa, eu não consigo notar Sim, muito, mas quando eu tenho a oportunidade de ver o desenvolvimento dele em relação a outros bebês da mesma idade, eu fico chocada de como que ele é para frente. é, mas tem uma referência, né? E é isso. E muito bom Exatamente. também. E é uma alma que É, já vem pedindo essa experiência. Então é importante também a gente repassar esse propósito aqui, né? Eu não falei no início, né? Vou posicionar agora que eu sou especialista, né, em terapias naturais e trabalho com um grande foco em terapia breve. Então, a gente se conecta às várias experiências, né, das pessoas nossas também, com relação a essa visão mais holística, que é interessante a gente ter do ser humano, de nós enquanto almas, espíritos. E então é preciso e muito importante deixar claro isso, né, que é o ser que chega agora, ele pediu para ter essa experiência. Ele pediu para viver esse momento, essa oportunidade com todos os outros aí. Aí isso. ele tá aí, né? Tá participando. É, Tá na beira. é, Eu sou uma pessoa muito curiosa. Ao longo da minha vida, eu sempre busquei respostas. E justamente essa busca por respostas foi o que me levou até a Márcia, através dos conteúdos dela. Eu sempre uhum, acompanhei através das mídias sociais e sempre me é, prendeu muito os conteúdos que ela posta, a forma como ela lida com diversos assuntos, a forma como ela abrange diversos temas de vários pontos de vista diferentes. E quando eu vi, né, a possibilidade do Márcia Responde, eu me vendo grávida, foi mais um leque na sim, minha vida que se abriu, que até então a sim, gente tem uma percepção sobre gestação, filhos, de um jeito, e quando a gente vive essa experiência é completamente diferente. E para mim, como gestante, foi uma novidade, porque o meu mais velho, o meu adolescente, ele é meu enteado, ele veio morar comigo e o uhum, meu marido, diante de umas circunstâncias que ele experimentou na vida particular dele. Ele veio sim, morar com a gente, ele tinha 9 anos de idade, então foi um presente, na verdade, da vida para todo mundo. E eu falo que sim, foi um com desafio certeza. muito grande, porque, ao contrário de uma adoção, você tem um período de adoção. Ao contrário de uma gestação, você tem um período de gestação. E no nosso caso, não. É, No nosso caso, a gente ganhou um ao outro da noite para o dia. E foi sim, literalmente um ganho, porque nós dois aprendemos muito um com o outro, nós dois amadurecemos muito um com o outro. E eu digo que é, a vinda do caçula hoje veio para poder concluir esse aprendizado. Que ele, o sim, caçula veio e está ensinando todo mundo uma série de coisas. E é dentro verdade. dessa loucura de experiência que é física, espiritual, energética e hormonal também, né? Porque os hormônios Bota hormônio nisso. Eu a gente sempre fica muito falo que a mulher doida. grávida, ela tá possuída, né? É o único momento, inclusive, que um ser é possuído, porque o termo é usado inadequadamente, desajustadamente, né? Que de uma forma generalizada, um espírito não ocupa o corpo do outro espírito, né? No caso desse termo, né? Estar possuído, ou mesmo de como se usa dentro do espiritismo, que é a obsessão. Na verdade, ele utiliza um campo ali entre o corpo e o perispírito. Aí eu ajustando na câmera aqui, viu, gente? De vez em quando eu saio da câmera. Mas é isso aí. É a vida como ela é aqui. Aí, o que que acontece? Então, ele ocupa esse espaço, esse intervalo, para poder fazer essa comunicação. No caso da mulher, ela está com um espírito, né, na verdade, entre aspas, mas um corpo ali sendo gerado dentro dela. Muito hormônio. E é daí que também vem a fala, né, que se usa muito, está cheia de graça, né, falado até na Exatamente. prece Ave Maria cheia de graça, porque é a Exatamente. graça de Deus, né, a vida ali se originando ali, E assim, é biológica, algo né, muito divino, muito espetacular mesmo, quando isso tudo acontece. E a gente, como sim, mulher, podendo viver essa experiência, é algo incrível a gente parar para pensar que a gente está gerando transformador, um ser né, humano
um ser humano inteiro. A gente está literalmente criando órgãos, criando um ser humano inteiro, né? Somos É muito co-criadores, louco né? isso. Gente, eu vou deixando já os Exatamente. termos aqui. Fica a dica, né? Quem quiser, bote aí nos comentários depois, né? As suas dúvidas com relações ao que foi falado, ou mesmo as perguntas que vocês tiverem. Utilize os nossos canais, né? Tanto aqui no YouTube, no Instagram. E esses vídeos vão estar dentro da TV Elemental Channel, né? Que é uma TV stream. Então, a gente está pedindo aí muito para que vocês façam também a divulgação, mas que possam participar conosco, para que a gente leve esse projeto adiante. E aí, é isso que a Naya estava falando, que é porque cada coisa que ela fala ali, eu estou assim, já imaginando que é um infinito de coisas que a gente pode falar a respeito de cada processo aí que ela está trazendo, tá? Sim. E assim, dentro de tudo isso, quando eu me vi grávida, pensando justamente nessa linha de raciocínio que a Márcia mesmo trouxe, que teve situações, né, que ela mesma já tinha explicado sobre essa questão do termo de estar possuído, como que é feita essa interpretação, né? Eu me peguei refletindo e uma das questões que eu trouxe para ela foi o que esperar espiritualmente e energeticamente quando se está esperando. Porque cientificamente, materialmente, a gente já sabe. A gente sabe que é uma bomba de hormônio, a gente sabe que a gente está gerando um outro ser humano, a gente sabe que a memória fica ruim, mas espiritualmente e energeticamente, o que esperar quando se está esperando? Né? A gente está com um outro ser humano dentro da gente, um outro espírito ali se aproximando. E aí, como é que fica essa questão toda? Pois é, acho que não fica, né? Vai acontecendo. Porque se alguém falasse como fica, acho que a gente não teria coragem. Como eu disse, né? Acaba que está até possuído, né? E, de verdade, é toda esse contexto, essa conjuntura, né? Que é unir aí dois espíritos. Então, a gente está, nesse momento, interagindo com uma estrutura em que é nossa, né? E a estrutura desse outro ser, que vai estar aqui, biologicamente falando. Porque a gente precisa crer, inclusive, nisso, né? Nós somos co-criadores, como colocamos no início. Então, nós estamos criando ali um corpo físico. Estamos gerando um vaso, né? Biológico para esse espírito habitar. Então, esse espírito ele tem precedentes. Ele já teve aí inúmeras experiências, né? Como espírito, e ele vai ser reencapsulado para voltar a ter essa experiência aqui na carne, no planeta Terra. Voltar a uma experiência orgânica, que por algumas determinadas situações ele pediu para vir, pediu para estar aqui, né? Pediu inclusive para que você fosse a mãe dele, para que o pai dele fosse o pai dele, né? Isso é muito interessante porque é como que se mesmo ele não tivesse essa consciência ou essa oportunidade de falar com vocês, os mentores, os amparadores dele entraram em contato com vocês enquanto casal e aí pediram essa permissão para que ele voltasse e estivesse como filho de vocês nessa existência, tá? Aí, o que esperar quando está se esperando é até interessante, né, parafrasear isso aqui, no sentido de que a gente muitas vezes não deveria nem criar expectativas, deveria deixar correr mesmo, fluir, para que a gente possa entender as modificações que vão se operar em nós, elas teriam, às vezes, muito mais relação com esse ser que está vindo. Por exemplo, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a questão dos desejos, né? Porque aparentemente algumas pessoas têm desejos absurdos e outras têm desejos de coisas que elas não teriam antes. Ou se tem uma aversão a alguns alimentos em que a gente já ingeria antes, né? Vou pegar aqui um exemplo meu especificamente, se você tiver, você traga também. Que é, por exemplo, eu faço uso de carne ainda, até hoje, né? Não sou, posso dizer, carnívoro, vou viver sem, mas eu sinto uma necessidade e utilizo sim.
E durante a gravidez de um dos meus filhos, eu tomei realmente assim, um nojo, um asco por carne. E aí eu buscava outras coisas, que realmente, se depois a gente for, né, ali avaliar, eram exatamente alimentos que iriam me trazer esse ganho do ferro, né, exatamente da vitamina que eu ficaria em deficiência ali. Mas acaba que realmente até tive uma deficiência, vindo ao caso, assim, para contar. Então precisa também pensar muito nisso, né, e ter essa assistência médica e procurar mesmo entender o que está acontecendo ali. Mas realmente não tinha como, eu rejeitei mesmo, foi durante um período, foi. Então, assim, isso era meu? Não, né? E aí é claro que tinha uma correlação com ele, tanto que ele era uma criança que tinha também mais rejeição a se alimentar de carne, tá? Então, é justo isso, porque energeticamente, ou seja, ali, dentro de um magnetismo, deixa eu tentar ajustar aqui. Eu fico tentando achar aqui. Esse ser vai vir de encontro, né? Vai associar ao nosso. Eu não encontro o ponto para mostrar as mãos. Olha só que curioso. Ele vai se ajustar, se acoplar a nós energeticamente, porque ele ainda não está acoplado ao corpo físico. Então ele vai ficar ali nessa estrutura mais próxima, de encontro ao nosso perispírito, que é um corpo sutil nosso. E ao fazer isso, ele vai imprimir essas condições que ele traz enquanto espírito. Então, aí uma das coisas seria isso, né? Aquilo que a gente falou sobre alimentação, mas outras questões também. Sem contar que realmente, como a Anaia falou e a gente colocou, a gente está super, né, hiperlotada de hormônios. Então, vão realmente existir alterações. Mas é preciso observar todo esse contexto até a nível emocional também, porque é uma grande interferência aí, tanto hormonalmente falando, mas também pelas impressões que esse outro ser traz enquanto ele se acopla aqui no nosso corpo sutil, tá? Isso seria uma das questões que a gente poderia ver, sentir e verificar. E cada um, às vezes, vai ter uma relação aí um tanto quanto diferente. De uma maneira mais generalizada, né? Perceber que depois não tem mais, né? Assim que a criança nasce, isso passa, ou durante um período. Então, normalmente, isso está muito mais ligado à vinda desse ser do que a nós mesmas. Tá? E quando a gente fala na questão emocional e psíquica, é bom se orientar, porque até certo ponto, todos nós pensamos muito romanticamente. Nós romantizamos muito uma gestação. Nós romantizamos muito a vinda de um ser, né? Que a gente vai receber aqui numa experiência como filho. Mas muitas vezes a nossa ligação, ela não é tão saudável assim. Por isso, alguns comprometimentos energéticos, porque na maioria das vezes nós temos ali alguns comprometimentos na área moral, na área espiritual, para elaborar uma nova dinâmica com esse ser que está chegando. Então, cada caso é um caso, sim, né? Mas seria isso. Então, por isso que a gente disse, o que seria esperar? Esperar seria realmente ter essa paciência e até um autoconhecimento para ter essa percepção do que é seu, o que não é, e o que passou e o que vai passar. Ter uma aceitação, um amor incondicional muito grande, que é um momento de espera em que a gente está fazendo esses ajustes mesmo, para poder receber um ser, né, que vai exigir de nós muito tempo, muita disposição, muita renúncia, muita renúncia. E é isso, é porque realmente a gente romantiza ainda muito, né, o papel da mãe, o papel da mulher. E não há esse romantismo todo, né? É muito difícil ser mãe, em todos os contextos a gente falando, porque vai nos exigir, inclusive, algumas funções que a maioria de nós não está nem predestinada, vamos dizer assim, mas nem confortável para exercer. Vamos pegar coisas assim, simples, básicas.
acordar muito cedo. Uhum. Né? Às vezes Pra nem mim, dorme. Eu ia falar, isso se você tiver dormido durante a noite. Então, imagina assim, pessoas que não funcionam bem depois desse contexto. Então, assim, ainda bem, né, que pelo menos dentro da CLT a gente tem aí um prazo, né, um ritmo que possa deixar essa mãe mais confortável, até a criança se ajustar a essa nova realidade. Mas é isso. Então, esse momento de esperar seria entrar em conexão também com essa proposta, que é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né? Não é somente gerar um filho ou gerar um corpo, como a gente disse, mas é inclusive se posicionar nesse papel de cheia de graça mesmo. É uma bênção, né? É extraordinário, é um momento em que todas nós mulheres, né, que passamos pela experiência ou que desejamos passar por ela, deveríamos nos conectar com esse nosso lado sagrado, né, feminino, que é maravilhoso e abençoado mesmo. O que seria isso? Mas se você quiser complementar a sua pergunta, né, porque não sei se a gente atendeu o que você esperava na época, porque não é agora. Já passou um tempo. Não, até que sim, faz muito sentido isso que você está falando, principalmente agora que eu já tenho, o bebê já está com 4 meses, a gente para fazer um flashback, e assim, eu posso dizer que eu fui muito preparada pela vida e pelas minhas buscas, né? Que eu tenho que colocar aí que eu sempre busquei mesmo resposta para uma série de coisas, e essas buscas me levaram inclusive a ter foi uma assim, né, que você me encontrou, né? Era um curso, Foi. né? Acho que cabe a Sim. gente abrir também, né? A gente tem uma visão muito espiritualista mesmo, né? E é isso que nos conduz em várias dinâmicas mesmo, eu e Naya, né? Alguns cursos também que nós fizemos dentro do GIS, que a gente traz o café energético, então ela sempre foi muito questionadora, é da alma dela, da essência dela, e isso é super importante, tanto para ela quanto para os filhos, né? E para todas as pessoas que têm uma experiência, uma dinâmica com a vida dela. E aí, só que eu cortei a fala dela, mas era para posicionar essa questão também aí. Não, mas foi muito bem colocado. Dentro dos cursos, né, eu aprendi muita coisa sobre uma série de questões que, durante a gestação, me ajudaram muito. Durante a gestação, eu busquei alguns livros para ler também. E tudo isso casou muito com o momento, com a circunstância. Hoje em dia, eu ter esperado, né, para poder ter essa maternidade no momento que fosse propício foi a melhor opção. Eu nunca fui uma pessoa que ficou paranoica do tipo, tô ficando velha para ter filho, ou coisa do tipo, né? Que tem gente que fica muito ligado nessa questão do relógio biológico. Eu realmente, eu sempre quis muito ter, mas nunca me prendi a isso. É óbvio que chega um certo momento da nossa vida, e a Márcia mesmo já havia me dito isso algumas vezes ao longo da minha vida, falando assim, Naya, vai chegar um momento da sua vida que você vai sentir uma necessidade maior, e realmente isso acontece, isso é natural, eu acho que até hormonal mesmo. Se a gente for pensar além do processo físico, tem o processo se a gente for pensar espiritual da natureza, do mamífero, da necessidade de dar prosseguimento à espécie, né? Isso vai acontecer mesmo. Mas foi tudo muito propício, muito casou, então a minha gestação foi muito tranquila. Durante esse processo, eu realmente busquei tudo que eu podia. Foi aonde veio esses questionamentos que a gente está tendo a oportunidade de conversar agora. E dentro dos cursos que a gente fez, né, um deles é de Reiki, e aí a gente aprende sobre chakras. E aí uma outra questão que me veio é como fica a relação dos nossos chakras com a do nosso bebê. Por quê? Como a Márcia mesmo explicou, a gente está ali, é o único momento que a gente está incorporado, né? E por mais que esse espírito ele esteja ali acoplado, né, como você explicou para nós aí, eu fico me questionando a questão dos nossos chakras, como que eles funcionam nesse período? Ele fica mais intenso, ele fica misturado, como que fica isso, né? A gente fica pensando como que influencia, porque querendo ou não, nós somos um ser físico, energético, espiritual. Está sempre tudo muito interligado. E aí, se a gente sabe que até mesmo uma dor de cabeça, muitas vezes, não é só uma questão de falta de água, eu fico imaginando uma gestação.
Hum, exatamente, Naya. É bem profundo, né, o seu questionamento, mas ele é muito relevante, sim. A princípio, eu vou explicar mais pormenorizadamente, até para que, né, as pessoas que vão assistir o vídeo, que tenham interesse nesse assunto, possam perceber do que é, né, que a gente está tratando, e até buscar também, né, mais conhecimento, mais entendimento sobre. Então, como a Naya trouxe, né, a gente já havia aprofundado nesse termo. Chakras, né, até seria interessante posicionar, são pontos energéticos, né, que nós temos no nosso corpo todo, mais conhecidos de nós temos aí 8 a 9, que são mais conhecidos, mas e que estão em locais, né, mais evidentes, que a gente trabalha dentro dessas energias quando está no processo de cura, ou num processo em que a gente precisa entender o que está acontecendo energeticamente, mas está acarretando problemas físicos para a pessoa. Só que, como a gente está dizendo, então, como eles são pontos específicos, vamos pegar, por exemplo, o chakra cardíaco. Então, como o próprio nome diz, ele está muito especificamente ligado ao nosso coração. Então, seria a gente pensar nesse aspecto. Se eu sou esse ser e esse corpo sutil também está conectado ao meu corpo físico e através desses chakras ou centros vitais, né, dessa conexão, por exemplo, com o meu cardíaco, é que eu vou me expressar aqui na matéria, que eu vou me expressar aqui nesse corpo físico. Então, isso é uma particularidade do meu ser. O outro ser, que seria esse bebê chegando, né, na matéria, ele tem especificamente esses chakras, até porque a gente tem inúmeros outros, que a gente não tem conhecimento ou não tem ainda uma abordagem maior para poder lidar com eles. Então, a gente está falando aí entre 8 e 9, que são os mais conhecidos. Mas é um sistema, porque ele está interligado a todos os órgãos e as manifestações, tanto positivas quanto negativas, que esses chakras vão trazer aqui para a matéria. Então, vamos pensar aqui. Se a gente está falando de dois seres diferentes, obviamente que essas particularidades elas estão desassociadas. Eu tentando achar a câmera aqui de novo. Elas estão desassociadas, né? Aqui está um ser e aqui está outro ser. Na aproximação, isso pode realmente ali, energeticamente, interferir, sim. Por isso que seria interessante, né, como a gente falou, a mãe esperar, né, não ficar esperando o que esperar, mas acolher realmente essa gravidez, essa maternidade desde o princípio e se cuidar. E é se cuidar, assim, em todos os aspectos, em todas as propostas que a nossa existência pede. Então, como isso? Físico, energético, psíquico, emocional, né? Que a gente poderia até separar aqui, e espiritual também. Para que ela estivesse mais ajustada e até perceber melhor, como nós falamos, esse emaranhamento com outro ser, para entender o que é dela, o que não é, e como lidar com isso, e acalentar isso também. Mas é preciso a gente compreender aqui que quando o espírito, né, assim como nós também, ao reencarnar, os nossos centros vitais, eles são reduzidos. Há um reducionismo em que pegam, principalmente esses pontos, né, todos que nós temos mais evidentes, enquanto centros vitais, e acopla tudo e reduz. Então fica como se fosse um ovinho onde estão comprimidos todos esses chakras, para que na hora que comece a formação, né, lá no zigoto ainda, desse ser, né, embrionário, que vai aí gerar, né, que vai vir a ser um corpo físico, que nós estamos gerando ali, ele começa, então, a ser acoplado de maneira que é quando vai imprimindo no corpo físico a forma dos seus órgãos. Por exemplo, então, o que a gente falou, se eu pego o chakra cardíaco e está comprimido aqui, ele vai gerar todo esse potencial e o órgão aqui, no físico.
Tanto que é o primeiro, né, órgão, né, que a gente percebe. Acho que é isso mesmo, né, Nay? Me corrija se eu estiver errada. Que você Eu ia te percebe falar isso. Está falhando o seu isso agora, áudio. quando lá. É, sim, você falou que ia falar É o exatamente isso, primeiro né? órgão a ser formado. Porque eu fui assim tão intuitiva, mas na hora que eu fiz assim, nossa, caiu assim, né? Uma luz, uma luva aqui para mim, um coração mesmo, porque inclusive é isso, né, gente? O nosso coração ele tem esse tamanho aproximado, né, da nossa mão fechada, e ele está aqui posicionado, né, no centro do nosso peito, mas mais voltado para a nossa esquerda, para o nosso lado esquerdo, tá? Então, na hora que eu fiz isso, assim, acendeu uma luz, né? Que cara, é o primeiro órgão que a gente vê lá, do feto, né? Do bebezinho. No ultrassom, as mães que puderam, né? Tiveram essa oportunidade. Hoje está mais amplo isso, né? Mais assistidas, mães até mesmo mais carentes socialmente falando. E é muito bonitinho, porque é exatamente isso. Então, é uma conexão. E esse é o centro, né? Do nosso ser. É o centro da nossa essência, tanto que é onde a gente sente. Embora o cérebro comande isso, mas é aqui que a gente sente, né? Não, e eu sou muito, entre aspas, assim, durona, né? E Sim. é muito inevitável, porque quando eu fiz o ultrassom e aí você ouve o coração batendo, gente, é muito louco, a emoção vem Você na tem um hora. ser dentro de você, está possuída, né? A emoção vem na hora, você fala assim, É. cara, E isso, isso é né? muito Cheia de louco. graça. Você está concebendo, você está co-criando. Gente, isso é extraordinário, né? É o que Sim, levou, inclusive, a muita perseguição, né? Até hoje ainda tem, né? Com o feminino e principalmente sim, com as religiões por causa disso, porque a mulher tem esse potencial. Aí aqui já cabe um esclarecimento que é isso, né, gente? Ai, que preguiça, né? Chega, já deu, né? Porque todo mundo tem o masculino e o feminino. E você, tá aí me ouvindo agora, pensa numa coisa. Dá para você ter inúmeras experiências aonde for necessário. Então, tanto o masculino quanto o feminino. Você vai vir essas experiências conforme a necessidade da sua alma, como a sua essência deseja vir nesse mundo. Então, para de brigar, vamos deixar de lado essas rixas, né? Hoje tá tão forte isso, que tá tão chato, porque tá dos dois lados. Então, clube de cebolinha, clube da Luluzinha, já deu, né, gente? Nós somos todos iguais. A gente não poderia falar nisso, isso a nível de genética, né? A nível da parte sexual mesmo, das gônadas, que é outra formação também, e está relacionada a outro chakra, inclusive isso, porque ele pode modificar até o último instante do nascimento, justo pela necessidade que a sua alma, o seu espírito tem para estar aqui na Terra, ao que você vai passar por aqui, ao que a sua alma sente necessidade de viver enquanto experiência. Então, assim, não sei vocês, mas eu já estou com preguiça disso, porque já deu, né? Já deu, já chega. Vamos conciliar os nossos femininos e masculinos, porque a gente está precisando desse equilíbrio entre um e outro, para que a gente possa realmente consumar aqui a quinta dimensão, consumar aqui o amor entre os seres, e não fica discutindo quem é melhor, o que é isso, o que fez daquilo, o que eu não gosto, o que eu gosto. Não. Eu não estou dando conta mais. A mídia está chata com isso já. Mas, enfim. então, Aí, Nai, é isso. Porque a gente está, né, dentro desse enredo que é trazer mesmo essa experiência. É ser co-criador, é fazer parte da criação divina. isso. E dentro disso, né, desse tema, desse assunto que você puxou, que eu concordo plenamente com você, que tem certas coisas que têm acontecido que dá mesmo preguiça, né? Principalmente a gente considerando que já passou 2023 anos de fatos aí bem Nossa. relevantes para que a gente aprenda. 2023, porque a mídia e a história que é assim, né? Porque, na verdade, é muito não Pois bota é. mais isso. E aí me veio, né, durante todo esse processo, um outro questionamento. Como ensinar para os nossos filhos a amar e valorizar a vida, mesmo com as dificuldades que a mesma nos apresenta ao longo do caminho? Ou seja, por quê?
o que eu quero. Eu tenho o costume de tentar fazer uma referência com questão de geração. Então, assim, a minha geração é uma geração onde a gente pegou o início da tecnologia. Então, a gente estava saindo daquela época onde tudo era muito manual, muito livro, muito didático, e estava sendo associada à humanidade, apresentada à humanidade a internet, ao computador, a tecnologia, que eu acredito que veio para agregar, para somar, para ajudar, né? A geração atual é uma geração que já está pegando muita coisa pronta, muita coisa que muitas pessoas já quebraram a cabeça para conquistar e hoje já está muita coisa pronta. Eu diria que em relação à minha geração e à geração atual, a diferença é que algumas coisas que para a gente foi difícil, hoje é muito mais simples, né? E isso eu vejo como algo positivo. Só que, ao mesmo tempo que eu vejo isso como algo positivo, eu vejo que a geração atual, ela não sabe lidar quando aparece uma dificuldade. Porque eles vieram num momento onde tudo está sendo tão assim, mais simples de ser resolvido, né? Hoje você entra na internet e acha a resposta de coisas que você quer, você tem um celular na mão onde você brinca, joga e conversa com pessoas do outro lado do mundo. Se você manda um SMS, manda uma mensagem no aplicativo, em questão de minutos alguém responde. Na minha época eu mandava uma carta e eu tinha que esperar essa carta chegar, a pessoa receber, ler, escrever e mandar de volta. Hoje em dia, você manda uma mensagem, a pessoa demora 10 minutos, o mundo está acabando. Eu já ia falar, ela responde se ela quiser, né? Agora não, parece que virou obrigação. A gente é obrigado a responder. E aí eu me questiono como que a gente ensina os nossos filhos a ter resiliência, porque eu percebo que a geração mais nova tem dificuldade quando se depara com uma dificuldade. Então, por exemplo, se eles estão na fase estudantil, às vezes na escola tem mais de um trabalho para fazer, são várias matérias para estudar ou coisas do tipo, eu me deparo com jovens e adolescentes sofrendo como se fosse assim, o fim dos tempos, como se eles não tivessem outra coisa para fazer, e eu fico pensando, cara, você ainda vai entrar numa faculdade, você ainda vai fazer um trabalho, você acha que trabalhar, tipo assim, se na escola você está achando que está assim, então como que a gente ensina os nossos filhos que, apesar de toda a tecnologia, de todas as coisas mais simples que a gente tem hoje, que veio realmente para ajudar, vão existir dificuldades e que essas dificuldades não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é o momento que a gente tem para poder regaçar as mangas e ver o que eu sou capaz. E eu vejo que eles entregam muitos pontos. A geração atual está entregando os pontos com muita facilidade, eu vou dizer assim. Eu não percebo neles muita resiliência. Eu não Antigamente, a gente deparava com a dificuldade e falava assim, tá, beleza, eu não consigo fazer assim, mas como que eu vou fazer? E aí a gente até ria, porque quando a gente para pensar como que a gente imaginava para resolver as coisas, né? E hoje em dia não, hoje em dia a pessoa, tipo, tá num lugar onde não tem internet, pronto, é o fim do mundo. Tá num lugar onde aí não acabou, pronto, o mundo acabou. E eu fico sem saber como que a gente ensina os nossos filhos a ser resilientes. Em várias vertentes, né, Naya? Agora, ensinar é um ato também de amor. A resposta é sempre o amor. Tá? Mas para a gente elaborar melhor a resposta, Márcia responde aqui, não pode ser só amor, porque fácil falar, né? Fazer nem sempre. Para a gente ensinar, a gente precisa muito exemplificar. Essa é a maior técnica e a melhor técnica que a gente aprendeu com o melhor dos mestres, né? Que foi nosso mestre Jesus. Então, essa orientação, ela vai servir para tudo na nossa vida. Então, quando a gente pega, por exemplo, quando você falou a criança ser resiliente, né? Só que aí a gente está falando da criança. Então, ela está nesse aprendizado. Embora ela seja um espírito, como a gente falou, né? Que veio para uma experiência na carne biológica, quando chega aqui, não tem toda essa abertura ainda. Então, ela não tem a capacitação de receber essas informações todas, porque provavelmente ela tenha muito mais habilidades do que nós até. Eu não vou dizer mais sabedoria, mas às vezes até isso também. É preciso a gente compreender isso também. Aceitar isso, né? De uma maneira mais
tranquila e saudável, sem colocar aí a questão que às vezes é uma abordagem mais antiga, de uma família mais patriarcal, que é, porque eles vieram primeiro, eles sabem mais. Não, não necessariamente nessa ordem. Acontece que, como você até trouxe a informação, é bem isso. As experiências que esse espírito precisa trabalhar, ele também, ou que ele também já trouxe, elas começam a aparecer para que ele comece a lidar melhor com isso. Como que eu vou educar, então, vai ser uma questão de observação. Onde estão ali as maiores falhas, as maiores dificuldades. Ali está sendo um ponto de aferição, né? Aferição de valores, aferição de cuidados. E eu, para fazer isso, eu preciso estar atenta a essa informação, porque aqui a gente não está falando nem de mãe, é qualquer pessoa que esteja dentro desse cuidado com essa criança. É claro que a gente não pode também generalizar, cada caso é um caso, mas vamos fazer uma abordagem assim mais do contexto, né, de todos nós, para a gente poder ir pincelando aqui, porque são muitas abordagens aí dentro da sua pergunta. Por exemplo, quando você falou da questão da internet, se a gente observa hoje, isso não é só da criança, isso é do adulto. Isso está tão enraizado já em nós, e é um mecanismo de prisão de massa mesmo. Né? É uma criação de seres zumbis nesse sistema em que todos nós estamos ligados e conectados 25 horas, né? Porque para ser superlativo, né? Dinamizar isso mais. Então, por exemplo, a gente não costuma desligar o celular nem a hora que vai dormir. E o celular, né? O nosso aparelho celular, ele é hoje um computador, onde tem toda a nossa vida, né? Todas as questões ali que a gente lida constantemente. Então, como que eu estou educando essa criança para que ela também se desligue? Se eu falo, desliga o seu celular, vai dormir, eu tô lá. TikTok. É aquele negócio lá, é aquele aplicativo, é aquele outro, é aquilo e eu tô lá o tempo todo. Então, percebe que aqui a minha parte educacional ela já está falha no ato em que eu não estou também exemplificando? Então, será que também no dia a dia eu não preciso repensar como que eu estou lidando também com essa mídia ou com esses aparelhos que me associam a essa mídia? Será que naquele momento que eu estou ali, eu dou mais atenção ao que eu estou fazendo dentro do celular, dentro do aparelho celular, do que aquela criança que está ali me convidando, às vezes, para ter uma dinâmica mais afetuosa, mais amorosa com ela? E será que eu estou com essa predisposição? Será que realmente eu consigo desligar? Porque eu consigo perceber que alguns adultos, inclusive, não retiram, não colocam no silencioso, eles não tiram a sinalização das mensagens enquanto eles estão se comunicando. Eu estive com uma amiga recentemente que fiquei muito assustada com isso, porque a pessoa chega, não é que eu me ache a melhor companhia do mundo, mas eu acho que se você escolheu estar comigo, assim como aqui agora, eu e você, eu tirei, né, das minhas mídias, eu coloquei offline. Primeiro, que ia me ajudar a ter mais internet aqui, para a gente fazer a conexão. Estou com você. Eu quero estar com você. A minha conexão agora é afeto com afeto aqui com você, né? É a oportunidade, inclusive, da gente elaborar questões como essas. Então, será que no dia a dia eu estou predispondo a ter esse momento com essa criança? Porque muitas vezes eu não silenciei lá. Então, eu estou aqui brincando, mas eu estou com as mãos e o olho aqui, mas o ouvido está lá, para ver que hora que vai chegar aquela mensagem. Daquela carta que eu escrevi nos anos 80 e a pessoa não respondeu até hoje. E eu trabalhei isso como? Eu não tenho aceitação que o outro, ele tem o direito também de não corresponder às minhas expectativas. Então, a frustração, ela vai vir na medida em que eu coloco também muita expectativa nisso. Só que aqui a gente precisa elaborar um momento que inclusive alguns países já estão vendo isso, né? Já estão reduzindo esse uso, né, das mídias e principalmente
da web, né, desse condicionamento em que seja tudo virtual dentro das escolas. E vai acontecer isso, porque acaba que tudo que foge muito, né, a estrutura em que a gente não tem parâmetros, acabam existindo leis mais severas para corrigir isso. Mas aonde que está a falha? Se a estrutura educacional começa dentro do lar, começa com a família. Então, a família precisa elaborar essa dinâmica. Agora, é mais fácil. Eu vou pegar um exemplo que eu vivi essa experiência, inclusive, que é isso. A pessoa está fumando e fala com o filho assim: não fume, tá? Cigarro é muito ruim, é muito difícil, é horrível esse vício. Onde é que está o exemplo nisso? Né? A criança, então, não vai entender. É a mesma coisa com o celular. Não use celular, tá? Desliga aí, vai dormir. Né? E muitas vezes eu estou até fazendo coisas que são do trabalho, então está faltando o que aqui? Diálogo, informação sobre isso. Ou eu estou mexendo também, agora porque eu estou trabalhando. Né? É aquela verbalização, é ser claro, eu estou mexendo agora. O que é que a criança não entende? Disso, ela vai pensar que você está lá dentro buscando o mesmo desenho animado que ela. O mesmo filmezinho que ela está buscando, né? E, então, assim, é estruturar essa dinâmica, esse diálogo, baseado na idade que a criança tem. E não nas suas interpretações, que já são adultas. Ah, porque eu posso. Ah, porque eu que pago, eu que mando. Já é uma linguagem agressiva. O que eu estou formatando ali com essa criança? Também tem respostas agressivas. Né? Então, por isso que a gente falou, a base de tudo é sempre o amor. Porque nós pensamos muito romanticamente sobre o amor, mas o amor está em todas as dinâmicas. Que é como eu vou associar isso no dia a dia também. Aí, quando você trouxe, essa questão de observação é muito isso. Sim. É muito isso, porque só pegando um parênteses dentro do que você falou, o meu caçula de 4 meses, ele agora com 4 meses, ele já enxerga muito bem, né? Ele observa tudo. E na hora que ele vê a gente com o celular, ele cresce o olho e quando ele está no colo, quando eu dou mole, que eu evito o máximo possível estar mexendo perto dele. Se eu precisar ver, às vezes eu ponho nas costas. Eu ponho nas costas dele para eu ver o que eu estou fazendo. Mas às vezes acontece dele estar aqui, eu distrair, mexer aqui, ele vem com a mãozinha na tela. Tipo assim, a minha mãe faz assim, eu vou fazer também. Já sabe fazer. Não, já inclusive sabe. Nem antes disso já existiam, né, crianças que iam... eu, inclusive, fiz isso outro dia, a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? E está tão robotizado que é isso, né? Você pega uma revista e você quer passar assim, né? Aí eu falei, tô doida, né? E aí a gente volta. Por quê? Porque essa criança aprendeu isso em outro lugar. A gente precisa compreender uma coisa aqui, que é onde eu ia abrir... Você fechou sua fala? Para eu não te interromper, que eu vou pegar esse gancho. Que é, as crianças que estão nascendo hoje na Terra, elas têm um alto grau de tecnologia. É como você falou, coloca atrás. São ondas, são frequências. Essa criança, ela entende muito mais dessas energias e dessas frequências do que a gente. Então, não adianta ser escondido. A gente, como a gente falou dos chakras, né? A gente tem todos os cantos, e é expansivo isso. Então, a percepção fica ali, até porque, como você mesma disse, ele está muito no visual, então ele olha para você, no teu olho. Você pode começar a perceber que quando ele olha para você, ele sabe que você não está olhando para ele. Não tem conexão, não tem olho no olho, que nem eu falei aqui. Fiquei super chateada com a pessoa, comigo. Né? Me tomou uma tarde, assim, entre aspas, para ficar mexendo no celular. Eu parava sentido, porque então ela escolheu estar comigo, mas não está aqui, não está presente, tá? Então é como eu disse, não é porque eu seja a pessoa mais excepcional do mundo, mas a gente tem escolhas, eu posso escolher estar com a pessoa. Aí com ele, é claro que isso vai por causa do teu trabalho, então no dia a dia é falar sobre isso também, né? Agora ele vai escolher ter essas ferramentas? Sim, vai, porque ele entende mais de tecnologia do que você, bem provavelmente. Porque ele está mais recém-chegado do plano espiritual, onde tem todas essas ferramentas e muito mais, né? Muito mais avançadas. Se a gente pensar a nível sideral, galáctico, então isso amplia, assim, né? Estrondosamente.
Então, é sobre isso que eu tenho que pensar. Agora, eles estão moralmente elevados, moralmente corretos? Nem sempre. Nem sempre. Aí é que está o processo, quando se começou a dar títulos e subtítulos para as crianças que nasceram em determinadas épocas. Isso não é muito válido, porque a gente precisa considerar as experiências de almas que já estiveram aqui, que foram e voltaram, e daquelas que vêm também com esse acesso, inclusive porque elas vão fazer a diferença no mundo. Então, aí também tem uma outra questão, que é o identificar o que essa criança, principalmente já entrando para o campo mais da época em que se estuda, né, que ela vai estudar, que ela vai ter suas escolhas, porque ali muitas vezes ela já está dando dicas da profissão que ela quer ter, do que ela veio fazer nesse planeta, qual é a missão dela aqui. E, por exemplo, isso, como eu disse, então crianças que já estavam folheando, não estavam folheando a revista, elas estavam tentando passar, como se fosse touchscreen, né? Uhum. E aí ela ficava assim, assustada, porque não movimentava. Então, quem ensinou essa criança? Uhum. Ela já veio com essa experiência. De onde? De outra experiência. De uma experiência onde ela tinha acesso a tecnologias. Gente, nós não temos acesso a toda a tecnologia ainda. Nós não estamos preparados moralmente para receber isso. Quando nós estivermos, haverá uma melhoria, inclusive, até na nossa saúde, em todas as questões, em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa também avaliar até que ponto que essas crianças estão chegando com essa dinâmica. Porque muitas vezes nós trabalhamos em cima de um saudosismo. Olha que você é muito jovem, mas eu já ouvi isso em reuniões de pais, das pessoas falando, no meu tempo era assim. Ele parece que ele já acabou. Agora é outro tempo. Então, é ter aberta uma reconexão, a conectar com coisas, com experiências que estão além do nosso tempo. Se eu viver nesse nosso tempo, o planeta vai ter caminhando, mas você vai ficar sem progresso, né? Porque o progresso ele é contínuo, assim como a evolução. Então, eu preciso aprender a lidar com todas essas ferramentas e administrar isso também, a ter habilidades emocionais, inclusive, né? Para poder lidar bem com essas ferramentas, que seria, por exemplo, à noite. Eu deveria ter um limite para usar essa ferramenta, porque é um computador, senão o meu computador, meu cérebro, não vai parar, não vai adormecer. Então, por exemplo, a dica é, principalmente porque hoje a gente não usa rádio relógio, né, Naya, dos anos 80, voltando no seu tempo. O meu era despertador mesmo, daquele pipi, dava até dor de cabeça quando eu via isso em outro lugar. Então, assim, melhorou demais, porque a gente pode botar até uma musiquinha, até um mantra para acordar, mas ele precisa estar ligado. Não sei se vocês já perceberam, eu já entrei nessa falha aí, logo que eu comecei a usar celular, que eu já sempre tive o hábito de desligar. E aí eu percebi que se eu desligasse também, o alarme não funciona. E isso, para mim, não é nada positivo, porque eu sou a dorminhoca da manhã. Eu também concordo que antigamente a gente tinha essa opção de desligar o telefone e o despertador funcionava. Isso foi péssimo. Hoje em dia não faz isso. Como eles querem comandar o nosso cérebro cada vez mais, então eles usaram esse mecanismo de que se a gente desliga, e aí eu caí nessa droga, dessa confusão, e quase que eu perco um compromisso assim, de uma maneira bem séria. Meu biológico que me acordou. Então ele não desperta. Só que aí o que você pode fazer? É um recurso que eu utilizo. Então, né, como dica, fica aqui. Eu tiro do Wi-Fi. E aí, mais uma outra dica, que eu caí nessa também. Que eu tirei do Wi-Fi e não tirei da rede de dados móveis. E aí o trem continuou funcionando e é uma noite péssima para mim. Porque eu tenho muito essa conexão, eu não preciso acessar para saber que eu tenho mensagem. Isso aqui dá uma outra Márcia responde aí, vou deixar aí, quem quiser saber, depois me pergunta como que é essa loucura. No seu caso, você tem que pôr no modo avião mesmo, que aí ele desconecta de tudo. Não, o modo avião ainda fica complicado, eu tenho que realmente tirar do Wi-Fi. É porque o modo avião desconecta o Wi-Fi também, o seu não? Não, tanto que eu usava muito isso para não receber ligações. Só que aí alguns aplicativos já detectaram isso e estão falando que você não pode ficar no modo avião. E eu estou precisando desses aplicativos, então eu não posso ficar também no modo avião.
Tanto que eu brinco, né? Eu tô suave na nave. É uma realidade para mim em duplo sentido. Que era isso, porque tinha um aviãozinho, eu falava, ai, que delícia, ninguém me liga, ninguém me chama, né? Mas eu continuava fazendo minhas atividades normais, do trabalho, né, dos atendimentos, mas tranquilaça. Só que aí alguns aplicativos já detectaram isso, e aí eles avisam, se você estiver offline, não vai funcionar. Ou seja, a gente está cercado, né, por esse lado sombra dessas questões, até porque muitos desses escuros, né, dessa condição do lado não positivo, do lado ruim da força, não querer que essas tecnologias cheguem para nós, né? Então, é isso, até essas coisas aí, ó. Todos esses momentos que a gente tem essas interferências mais ostensivas sobre a gente, é bom para a gente pensar, porque é quando querem realmente te desconectar daquilo que você está fazendo, te tirar do eixo e colocar no eixo que é deles, como se você não tivesse esse direito. É uma manobra de massa mesmo. E aí é que é o perigo. Então, é o que você estava falando. Então, eu não estou dizendo aqui que é para deixar também livre, muito pelo contrário. Né? Hoje existem, inclusive, mecanismos de controle sobre onde que as crianças vão entrar, né? Lá, assistência dos pais para poder ver e tudo. E, muitas vezes, colocar um horário nisso. Se é uma questão de escola, se não é, né? Mas observar isso, porque a geração ela está ficando muito perdida nesse contexto, que tá, eu não tenho um apoio dos pais, então eu vou encontrar esse apoio de uma outra maneira. E, infelizmente, aí a gente sabe que é sempre com uma questão muito negativa e vai gerar impactos muito duros, né? Não só para a criança, mas para todos nós. Então é isso, muitas vezes é um chamado de atenção também. E qual é a conexão, aí emendando um pouco mais, porque você tinha trazido algumas questões. Então, o que eu posso gerar com essa criança? Eu tenho feito passeios ao ar livre? Feito o quê? Passeios ao ar livre? Será que de vez em quando eu elaboro um programa para essa criança ter esse contato? Eu vou participar com ela? Porque às vezes a maioria não faz isso, e aí cobra que a criança seja diferente. De novo, a gente volta no extremo que é não dar exemplos, não fazer Sim. a conexão da maneira que é ideal, né, que se faça. Então, assim, tudo, gente, tudo na vida. Se a gente disser que a resposta é o amor, tá tudo certo, mas sem romantizar. E tudo na vida, quando a gente fala de amor, a gente está falando de equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio, porque o meu é um, o seu é outro, porque a minha verdade é uma, a sua verdade é outra. A minha realidade é uma, a sua realidade é outra. O ser que nasceu em minha casa como meu filho é um, e o ser que nasceu em tua casa como teus filhos são outros. É claro que aí, né, se você faz uma avaliação mais psicoterápica, ok, dá para trabalhar, inclusive trabalhar com os pais também. Mas deixar isso assim muito aberto para que isso seja a realidade, a referência para todo mundo, só mesmo nesse embasamento que a gente trouxe, que é perceber o quanto que eu também estou fazendo, né, dentro dessa perspectiva, e o quanto que eu também não estou fazendo. Porque muitas vezes eu cobro, né? Recentemente eu fui para uma colônia de férias, e aí a gente percebe isso também. Ah, vamos lá para a colônia de férias, que legal, né? Vai todo mundo, a criança imagina, ela vai para a piscina, né? E eu estava lá sem filhos, né? Sem nada, era um outro projeto que eu tinha para a cidade, mas me hospedei lá. E aí você vê muitos pais na beira da piscina. Às vezes o Não quer menino tá nem até pegar na... afogando lá e o pai tá lá com o celular na mão. Aí que eu queria chegar. E a criança tá lá assim, né? Ela quer atenção, ela quer conexão. Aqui tem conexão, né? Aqui eu tô conectada. Então eu tenho que pensar qual a conexão que eu estou fazendo como dinâmica, né? E experiência física. Olho no olho. Atenção. Atenção É, focada, né? a gente olhar para dentro da gente e fazer esse filtro, né?
E aí, igual você falou, é questão de exemplo. Eu estou querendo passar para o meu filho, ensinar para o meu filho uma coisa, mas eu estou dando exemplo de outra. Eu parto muito do princípio de ser honesta comigo mesma e honesta com o outro. Sim. Então, se é Esse é algo que eu tenho. autoconhecimento, né, Naya? Precisa, porque aí as experiências são para os dois. Se é algo que eu tenho dificuldade, então seja franco com o seu filho, dependendo da idade que ele tiver. Exatamente. Fala, Maravilha. é uma dificuldade que você vai passar por isso. Então, por experiência, se você puder fazer tal coisa, assim, você sabe, igual às vezes o meu filho me vem me perguntar algumas coisas para mim, principalmente matemática. Eu já falo com ele, não adianta me perguntar nada de matemática. Matemática não é o meu forte. Eu sinto muito, mas é algo que eu não vou conseguir te ajudar. Eu consigo te ajudar, às vezes, com outras coisas. Mas com matemática eu não consigo te ajudar. Então, eu falo com ele, eu não sou conhecedora de todas as coisas. Tá vendo como que é bom isso? Até para você colocar para ele que ele também não tem como orientação ser bom em tudo. Porque isso não existe. Né? Muitas das vezes nós vamos, inclusive, fazer escolhas. Agora, há uma necessidade do aprendizado para passar por essa para absorver o máximo que você puder e seguir em frente. Mas dizer que você vai se tornar um expert sem ter essa conexão de alma é difícil, porque não vai ser assim. Cada um de nós tem uma experiência relevante, bonita para viver aqui. Mas eu preciso que o outro me acolha nessa condição. Então, nada melhor do que a gente ser honesto, inclusive, com a gente mesmo, porque isso também é absorvido por ele, para ter essa honestidade com a gente também. Na hora que estiver na dificuldade, na hora que estiver na dor. Então, emenda aí com a outra temática que você trouxe aí no meio, né? Com relação a essas experiências que eles têm difíceis agora de lidar com os próprios sentimentos, com as emoções, né? Você até usou a palavra da resiliência. E é isso, mas eu estou sendo resiliente? Eu sou resiliente com ele? Eu sou resiliente comigo? Não é? Então, assim, eu às vezes realmente quero passar uma informação que eu estou dotada ali de todas as possibilidades, mas na maioria das vezes não. Então, essa pode ser até a experiência que eu passe, como você trouxe, perfeito. Que olha, eu posso até te ajudar aqui, mas eu não sou a pessoa mais ajustada para te ajudar aqui. Você acha que então é interessante a gente conseguir uma aula particular para você aprender aqui mais, para acessar mais essas informações? Ou vamos ver com teu pai, se ele dá conta, alguém da família, para ajudar, né? Como você disse, o Google tem tudo hoje, não sei, acho um tutorial lá e tem, né? Que eu mesma já olhei muito, assim, questão de física, matemática, química, e tem. Então, assim, olha aí, você usando a ferramenta beneficamente, né? De uma maneira criadora e extraordinária para trazer uma possibilidade melhor de vida para todo mundo que está envolvido ali. Né? Inclusive a nossa incapacidade também, porque ela vai existir. Nós não somos perfeitos nesse aspecto, porque a gente também está em aprendizado. Mas é muito importante deixar isso como informação para essa criança, né? Criança a gente fala, né? De todas as idades, até mesmo jovem, quer dizer, na juventude ele já deveria ter passado por essa experiência conosco, né? Desde cedo. Então, mas como a gente sabe que nem sempre a gente começou da maneira mais ideal, né? Mas que a gente possa ir ajustando ali como seja possível. Só que aqui vai uma orientação, tá? Vai pesar um pouquinho, mas eu vou dar. Me veio. Pessoas, queridos do meu coração. Até os 7 anos, como a gente falou dos chakras, como a gente falou desse espírito, o espírito não está totalmente acoplado, ajustado no seu campo energético, no seu campo físico, biofísico, biopsíquico, físico. Então, o que vai acontecer? Aos 7 anos, ele vai se ajustar. Por isso que se diz que é de cedo que se torce o pepino. Não quero que ninguém torça ninguém, em nome de Jesus, porque isso não é mais necessário e você vai ser penalizado também, né? Olha aí o que eu disse. Quando as coisas estão desajustadas, as leis ficam mais severas. As leis ficaram mais severas para os pais. Você não pode hoje, né, bater.
porque até a própria criança diz isso para você, que vai te denunciar, bem nesse aspecto. Então, o que eu preciso pensar? Até os 7 anos, ela está mais maleável a receber informações, porque ela está ainda experienciando, ela está se adaptando, se ajustando a essa experiência aqui na Terra, a essa experiência física, terrana. E quem são os responsáveis, né? Deveríamos ser nós, os pais, as pessoas que estão próximas e que podem ali elaborar essa condição com a criança. Portanto, volta novamente na exemplificação, no diálogo, que é essencial, gente, essencial, não tem como, né? Vamos deixar esse bichinho aqui de lado e vamos tentar verdadeiramente com as pessoas, que é um horário que é ideal, na hora das refeições. Ah, Márcia, mas eu não posso fazer todas. Pelo menos. E se você não puder durante a semana, faça isso no final de semana. Mas faça de coração, né? Faça com o seu chakra cardíaco. Amplie essa amorosidade. Leve isso para manter uma conexão de verdade com quem você auxiliou a estar aqui, com o corpo físico, para que essa formatação se amplie ainda mais no campo energético, no campo espiritual. É isso. Não sei se te respondi, porque você fez uma pergunta, você tem essa mania, né? Você faz uma pergunta com tantas outras embutidas, que aí eu não sei se eu consegui responder aí, mas dentre outras coisas é um pouco disso. A gente pode até voltar depois nesse tema, né? Acho que é bem extenso, é bem complexo. Você conseguiu responder, sim, conseguiu. E uma das coisas, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que a maternidade me ensinou, porque eu acho que o grande X da questão é essa, e o que você me respondeu reforçou o que eu já tinha percebido, é que o segredo da maternidade e da paternidade não é a gente achar que por a gente ser pais, a gente sabe mais ou tem mais, que a gente tem a tendência de que o aprendizado é para você também. A gente tem a tendência de pensar assim, eu sou o pai, eu sou a mãe, então eu sou mais velha, eu sei mais, eu entendo mais, nossa, tudo mais. E é muito pelo contrário, é uma troca, porque, na verdade, existem conflitos de geração, conflitos de experiência, conflitos de entendimento, e a gente precisa ter a humildade de perceber que, por mais ainda tem um passado, que né, Naya? os nossos filhos sejam mais novos, às vezes, em determinados assuntos ou determinados aspectos, eles vão ter mais facilidade sobre aquilo do que a gente. E eles uma são outra coisa recém-chegados do plano espiritual, né? Então, a conexão deles com a essência, com a espiritualidade, como a gente disse, até os 7 anos, inclusive, ela é muito maior. Então, por exemplo, a criança que às vezes diz assim, não, é que eu converso toda noite com um senhor assim, tal, aí você fala assim, meu Deus do céu, aí você vai ver, aí ele fala assim, esse aqui tá morto. Aí às vezes é o avô, o bisavô dele, e é verdade. Então, se ele tem um amigo imaginário, às vezes ali é algum, né, algum amparador dele, né, da maneira que cada um vai falar aí dentro da religião, anjo da guarda, e aí ele tem essa conexão mesmo, porque ele tá ele não está totalmente acoplado ao campo físico. Então, as experiências extrasensoriais dele vão ser muito maiores. Muito maiores. O meu bebê, mesmo quando ele estava com uns 2 meses, mais ou menos, ele ainda acordava de madrugada e ficava um período acordado. E já aconteceu algumas 3 vezes de eu estar na sala com ele interagindo com ele, até ele ter sono de novo. E aí ele estava comigo assim, ele olhava para o canto e começava a rir. Tipo, ele estava deitado e eu olhava para cima para o canto e começava a rir. Aí eu falava com ele, então você fala com quem está fazendo rir? Gente. Não, eu falava assim, que a gente está falando para a mídia como um todo, né, Naya? Estou dizendo que agora... Exato. Não, eu falava assim, olha... Não vale sair correndo.
ele começava a rir assim, e eu tô assim, olha, você fala para quem está fazendo você rir que agora é de madrugada e é hora de dormir. Então, já que ele está conseguindo fazer você rir, para ele também te ninar para ver se você dorme. Aí, passava um Faz tempinho as coisas, mas sentido. eu nunca tive medo, né? Mas É. cada Não, experiência de não tem cada por um. que ter, né, gente? Mas É, a gente brincou mas aqui porque, claro, pode ser assombroso, né? Principalmente para quem não tem ainda esses conceitos mais formatados, né? Que é o que a gente trouxe da experiência da gente estar mais tempo dentro de um campo espiritualista, né? Ter uma sim, visão, inclusive, mais holística da vida. E aí é mais fácil a gente até rir das coisas, mas é claro que é meio assustador, sim, mas ao mesmo tempo eu me sinto agora com essa responsabilidade, inclusive, de fazer esse esclarecimento. São tempos das verdades divinas, é um descortinar dos véus. A gente precisa parar, né, inclusive, de colocar panos quentes onde não dá mais para botar, até porque está muito quente, né? Não tá podendo. Nesse momento, Jesus. Então, assim, justo para que a gente possa descortinar os véus e abrir mais, ampliar a nossa consciência, independente da nossa religião, independente da nossa crença, justamente para que a gente possa elaborar melhor uma conexão com todos esses seres que estão chegando, que são os nossos filhos. São seres renovados, né, que já estiveram numa experiência muito mais recente, muito mais apurada do que nós, porque eles acabaram de chegar. Eles trazem essa bagagem, sim, né? E por isso a fala da gente dizer, não, a gente não é para desrespeitar os mais velhos, mas é entender que é isso, né? Cada um no seu tempo. é uma via de mão E, dupla, na verdade, né? É exatamente, a gente, sim. como pais, entender que a nossa responsabilidade com aquele ser é de educar, de ensinar, de orientar, de dar a Orientar. eles um suporte, uma base para que quando eles estiverem na vida adulta, eles conseguirem tomar melhores decisões, mas isso Exatamente. não nos dá o direito De de tomar a decisão com base no que eles quiserem. e assim, isso não nos dá o direito de sufocá-los, de Isso impor, aí é um de, outro momento né? para um outro programa, porque realmente aí dá pano para manga, né? Que essa Sim, questão, e até você acho que fez algumas perguntas assim, mas para não ficar muito longo aqui no nosso sim. vídeo, seria num outro momento. Mas bacana, eu te cortei, mas continua aí, que é isso. Eu só quis fazer esse parêntese aí, que é isso, né? Não se colocar ainda A acima gente dessa condição, que é que essa criança trouxe uma bagagem, esse espírito, essa essência das experiências que ele tem que viver aqui, que ele necessita passar por isso. Ele não vem aqui para te agradar o tempo todo. Ele e veio isso para quer agradar. dizer, inclusive, que a gente, como pais, precisa estar emocionalmente preparado para quando eles tomarem algumas decisões que a gente sabe que vai dar ruim, a gente respeitar que foi a escolha deles, não foi a nossa. Não, aí é orientação, né? Agora, se a gente sabe que vai dar ruim, aí não sei. Aí talvez você já está entrando num campo mais moral. Porque assim, eu quis Mas dizer eu mais falo no quando eles já nível. estão eu falo quando eles já estão numa fase adulta, né? Porque a gente sabe Aí é começando, né? Que eu falei, com 7 anos eles acoplam, você não pode mais torcer o pepino. é, Olha lá, ainda quem chegou aqui assiste o vídeo todo. E aí, é, então, é perceber agora o que dá para fazer daqui para lá. Por isso que é importante sim, esses 7 primeiros anos, sim, né? É sim. interessante que aqui acho que cabe até isso, né? Muitas vezes a gente não tem essa consciência. Tendo a consciência, eu tenho mais responsabilidade, mas eu também tenho mais assertividade, que é importante. Que eu vou Exatamente. tomar consciência de qual realmente é o meu papel e até onde que eu posso ir. Agora, lá quando eles já são adultos, quando eles já são jovens, a menos que eles peçam talvez essa orientação, Sim, né? Não cabe muitas coisas. Muitas não, coisas são muito equivocadas ainda, né? Muito equivocadas, muito doentias até às vezes, infelizmente. Aí sim. acho que hoje o apelo, né, que todo mundo faz e que está aí muito evidente para todos nós com relação a fazer terapias, né, a ter
um apoio emocional, porque é necessário, porque é isso, né? Talvez aí a gente, repensando a questão de cultura e de gerações, a maioria das gerações não tiveram essa oportunidade, inclusive, né? E ela é necessária para que a gente se posicione, cada um dentro dessa individualidade, dessa individuação. Nós estamos no coletivo, nós estamos na família, mas eu sou ser, eu sou um indivíduo. Eu tenho, né, necessidades e prioridades e tenho questões a serem resolvidas que são minhas, que vão de uma maneira ou outra, talvez afetar ou não a família, mas que essa alma veio aqui ter como experiência ou necessidades diferentes da minha para passar. Então, aqui, só abrindo um campo assim, que seria até isso, né? Eu já lidei com muitas questões assim, já perdi até a amizade. Brincando, brincando, mas é verdade. Que não, minha filha tem que ser advogada, tem que ser advogada. E a menina mal conseguia falar, ela não conseguia se expressar, e ela estava passando mal, ela entrou em crise de pânico e tal. E aí eu pude chamar a mãe para conversar, né? Que era uma amiga da gente. E aí eu falei, cara, não é assim. Isso não é o que ela quer fazer. Porque aí a gente foi descobrindo com ela o que ela queria fazer. Mas não, mas ganha dinheiro. Ela tem que pagar as minhas viagens quando ela cresceu. What? Gente! O Uai! Então, assim, chega a esse absurdo, né? Só para Sim, a gente considerar aqui essa parte mais material falando, mas sim, sim. existem outras questões aí piores, né? E aí, por isso que eu falei, é um outro quadro nosso aqui, um outro momento, porque aí vem a sexualidade, aí entra, nossa, é É, complexo porque é coisa demais, até a roupa, né, a cor, como você se porta, como você vai falar isso depois que você já está adulto, gente, não. Bom senso não faz mal para ninguém, para ninguém, né? Aí é bem que a gente falava que é do equilíbrio, né, gente? Equilíbrio é tudo na vida, né? Já dizia os orientais há mais de 5.000 anos atrás, né? Yin Yang, você ter esse comportamento, entender onde está o teu equilíbrio e viver com ele, que é plenitude. Aí sim você se torna um ser resiliente, que você se entende, você se compromete consigo mesmo, mas também você respeita os outros naquilo que eles são, como eles se apresentam. Agora, é claro que aí eu tive que fazer esse adendo aí, porque é isso. Eu não posso ser permissiva, né? Que dar esse entendimento, por exemplo, de uma questão moral, que eu sei que vai dar muito ruim. Por exemplo, vamos falar drogas, por exemplo. Não, né, gente? não, não, Não. de forma alguma. Mas Eu é falo porque, você questão entendeu? Eu tive que ampliar, porque entendi. nós não Para poder, sabemos porque quem vai nos ouvir, nós vamos atingir um sim, público muito maior, muito né, do que a amplo, gente né? imagina. A gente Sim, precisa ser bem específico mesmo para é, poder não dar exato. dualidade de interpretação. Exatamente. Nossa, não, de forma alguma. Não, não. Mas é isso mesmo, e assim, igual você falou, a gente tem assuntos aqui para dias. Sim. Mas no Mas você está momento, na sua hora aí com seu bebê também, né? sim, no momento é tudo isso que a gente conversou, que Um já pouco mais. abrangeu bastante. E uma coisa que eu queria compartilhar com todo mundo aqui, que você falou isso com muita propriedade várias vezes aqui durante a nossa conversa, sobre a questão de não romantizar a maternidade, não romantizar o amor, que sim, isso é muito importante, gente, é muito importante, porque Não maternar romantizar nem a exige. família. Exato. Eu acho que a gente precisa desmistificar uma série de coisas, né? Sim, sim. Esse, Viver, inclusive, é um dos meus papéis, né? Eu vim abrir caminhos. Não é um papel fácil, não, mas a gente está com a cara aqui, ó, só viver é no virtual, lindo, tá? viver é lindo, a vida é incrível. Eu sou uma pessoa que eu amo viver, eu amo estar viva, eu amo minha vida. Você até Algumas perguntou pessoas. isso, né? Mas acho que a gente foi falando outras coisas. Não sei se eu falei pontualmente sobre isso. Como você falou assim, acho que a pergunta foi basicamente como que a gente daria passaria, né, essa informação para os filhos. Então, assim, se eu sou uma pessoa que não estou bem emocionalmente, estou desestruturada, eu tenho que buscar ajuda até para
fazer com que eles percebam, porque isso é importantíssimo para eles, que você buscou essa ajuda, que você se acolheu, né? E amar a vida é muito isso, né? Criar essa conexão com tudo que está no nosso entorno. E aí a sua fala adiante. Te interrompi de novo. Está sem áudio. Está sem áudio. Voltou? Voltou. Só para exemplificar para todo mundo, assim, tem até deixar, cigarra né? aí agora no fundo, ó, que delícia. Tem cigarra, tem tudo. O ambiente está bem urbano e natureza, tá vendo? é um equilíbrio. Assim, né? Amar a vida. Amar a natureza. Como ela está. Assim, é isso que eu queria só deixar aqui registrado, é isso, que eu sou uma pessoa que as pessoas com quem eu tenho mais liberdade de conversar falam, não, isso é muito positiva, tudo para você tá bom e tal. Não é que tudo para mim tá bom, é porque eu aprendi, inclusive, né, com a própria Márcia mesmo, com os cursos, porque quanto mais a gente vai buscando, porque no início, quando a gente está aprendendo lá atrás, que a gente busca o socorro a primeira vez, a gente busca, na verdade, alguém para pôr a gente no colo e fazer cafuné e falar, tadinho de você, e realmente falar, você está tudo sofrendo. Bem, eu tenho aqui uma varinha de condão ou uma lâmpada maravilhosa, você vai chamar o gênio e você tem 3 pedidos. Às vezes a gente queria até mais, a gente queria um colo, um afago, falar assim, tadinho de você, realmente, vou resolver. Só que, na verdade, a vida vem dar na nossa cara de várias formas diferentes e fala assim, cara, a vida é sua. Então, tipo assim, se seu trabalho está ruim, o que você está fazendo sobre isso? Se sua vida pessoal está ruim, o que você está fazendo sobre isso? Se não, sei lá, se Quais você são tá os caminhos a serem tomados, né? Um aconselhamento terapêutico, às vezes, até cabe melhor. Porque, às vezes, quem está ali, dependendo de onde a gente vai buscar esse conselho, né, não está muito ajustado para poder te dar um aconselhamento dali. Né? Nós já vivemos essas experiências. Eu cheguei à conclusão que, no fim das contas, tudo depende de mim mesma. Então, por exemplo, um dia amanheceu chuvoso, eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de achar que a chuva está incrível porque precisa chover e eu vou ficar em casa e fazer o melhor que eu posso com aquele dia chuvoso, ou eu tenho a opção de ficar lamentando, resmungando porque está chovendo, mesmo sabendo que eu não ia fazer nada se estivesse com sol. Nada. Entendeu? Então, assim, hoje porque em dia é mais eu aprendi... uma oportunidade para reclamar, né? Exatamente. Por isso então, que quem te vê muito positiva é que ela está no lado contrário. Talvez nem só negativo, mas não está encontrando essa perspectiva. Exato. Então, assim, não é questão de que eu sou muito positiva, é uma questão que eu aprendi a ver as coisas o seguinte, tá ruim? Tá ruim. Quem é a pessoa mais indicada para tentar melhorar? Sou eu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. É algo que eu posso realmente fazer algo? Eu estou disposta a fazer? Então, vou fazer. Exato. Não depende de mim. Então, paciência. Isso é foda, eu sou ansiosa, controladora. Então, você se controle em vez de tentar controlar a situação. Floral, né? Vai meditar, vai respirar. Entende? Então, assim, mas você falando assim parece fácil. Não é. É uma busca constante, todos os dias a gente se policiando. Mas o que eu queria deixar de recado é isso: a maternidade também é assim, casamento é assim, nossa vida particular é assim. Resumindo, viver é assim. Então, a gente ficar romantizando as coisas, espelhando. Olha, você respondendo sobre como eu vou passar isso para os meus filhos. Talvez o erro estivesse exatamente onde eu romantizava, e aí a vida deles não tem nada romântico. Exatamente. E provavelmente é isso que eles vieram hoje, enquanto escolha, vivenciar. Exatamente. Né? Nós não vamos poder tirar todas as pedras do caminho, mas nós podemos ensiná-los a transpor os obstáculos. Sim. E ainda dando a eles a consciência de que eu posso fazer isso até um momento e em determinados momentos. Eu não vou estar aqui para sempre. Para amar a vida, eu também tenho que amar a morte. Exato. Falei até em espanhol aqui, já falar mexicano, que eu amo essa festa deles, né? Amar a morte, que é essa realidade. Porque, na verdade, a morte não existe. É uma sequência, é uma continuidade. E essa é uma outra realidade que está muito complexa, que a criança
nasce hoje dentro de um processo em que nós, assim como nós, como eu falei que ela é perceptiva, capta tudo isso energeticamente, capta tudo isso de inúmeras maneiras, principalmente se ela não está totalmente conectada aí no corpinho dela ainda, tudo isso toda essa aí, né? Entre aspas, mas tudo que está vivendo. Então, ser positivo, sabe o que é ser positivo? É você estar conectada com a sua espiritualidade, com a sua essência, e saber que existe um tempo certo para tudo, né? E que um dia as coisas vão tomando ali a sequência e o caminho que tem que tomar. E se a gente encontrou esses obstáculos, é porque eles também querem trazer algo para a nossa experiência, para nosso aprendizado. Sim, exato. Mas eu também já fui Inclusive, encaixada, assim. Eu acho que eu fui o pior se... ainda, que a pessoa ainda virou e falou assim, né? E era até um companheiro na época. Para você, o mundo é cor-de-rosa, tudo funciona muito bem. Que legal que você observou. E a minha vida não Sim. estava nada, inclusive por causa dele, estava mais para 50 tons de roxo. Eu sempre falo assim, aceito, Violência. recebo e agradeço. É isso aí mesmo. Não é exatamente. Não é isso, Naya. Gratidão por você estar aqui, por você existir, né? E por você ter acolhido essas almas aí com você, por você, né, trazer sempre essa alegria, essa disposição sua, que você continue assim. E ficamos aqui, finalmente, agradecendo, né, também por contribuir aqui com a gente, para que a gente tenha essa expansão. Deixo aqui um apelo a todos, né? Se gostou, compartilhe, deixa aqui o seu comentário, né? Se inscreve no nosso canal, vai lá nas nossas outras páginas, nós temos páginas nas outras mídias também, sociais, e em breve a gente vai estar aí também na grande mídia, né? Que é a TV. E a gente está aqui com muita gratidão fazendo tudo isso também. E ficamos aqui. Márcia responde. Gratidão. Muito obrigada, viu? Gratidão.